Fala galera, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje vou mostrar aí um tutorial como que você pode fazer um CRUD usando o MongoDB como banco de dados, o Prisma como o ORM aí para poder fazer essa integração com os dados e o TRPC, que nada mais é uma maneira da gente tipar o nosso back-end com o front-end, ou seja, a gente vai usar ele usa o React Client por debaixo dos panos, mas nada mais é que a gente vai conseguir tipar o nosso front-end junto com o back-end e ficar mais fácil ali as chamadas de API, beleza? Antes de começar aqui um pré-requisito, presta muita atenção. Eu criei esse projeto aqui usando o T3, a T3 Stack, que ele já cria aqui para mim o projeto usando o Next.js, o TypeScript, o TRPC, o Prisma e o Tailwind CSS. Eu não adicionei autenticação, beleza? Então, como ele fez isso, já vem configurado por padrão aqui as bibliotecas. Então, se eu vier aqui no meu package.json, você vai ver que eu já tenho aqui instalado nas dependências o Prisma Client, a parte de leitura de variáveis de ambiente que a gente vai precisar, o TRPC junto com o React Query, que mais? E o Zod para a gente fazer essa tipagem. Eu vou usar aqui também os componentes do ChatCN. Então, eu já vou adicionar aqui como pré-requisito todos os componentes que eu vou utilizar para poder fazer esse CRUD e vou te mostrar quais são. Mas, se você não conhece o ChatCN, recomendo você a utilizar aqui essa belíssima biblioteca, beleza? Não vou mostrar aqui um tutorial da integração com ela, mas basicamente é isso aqui que a gente vai fazer, beleza? Vou pausar o vídeo, vou adicionar os componentes aqui, vou te mostrar quais que eu adicionei e a gente continua depois. Pausa no vídeo aí rapidinho para te falar, caso você queira aí, contratar os meus serviços ou até conhecer meus projetos, basta acessar aí fabricadecódigo.com/links e aí você vai ter acesso aqui aos meus projetos, o Zap Link, o Bora Pagar atualmente e caso você queira contratar aqui, está com uma dificuldade em alguma coisa, quer uma aula particular, quer aí o desenvolvimento do seu app ou site, basta clicar em um desses links aí e entrar em contato comigo, beleza? Beleza, eu voltei aqui, já adicionei os componentes, todos esses componentes aqui foram os que eu adicionei. O Form, o Alert Dialog, o Card, o Input, Pagination e o Sooner. O Sooner nada mais é para a gente exibir as mensagens de toast, beleza? Esse que tem aqui, ele está deprecated, então vamos usar o Sooner. Já adicionei ele aqui e eu fiz todo o passo a passo que cada componente pede ali, beleza? Como esse não é o foco do vídeo, eu pulei essa parte aqui. Show! Vamos começar configurando o nosso esquema do Prisma. Aqui nós não vamos usar o SQLite, nós vamos usar o MongoDB. Então eu vou mudar aqui para MongoDB. A variável de ambiente continua sendo database URL, database URL. E aqui nós vamos cadastrar despesas, Então eu tenho aqui o ID do usuário, a descrição, qual que é o valor dessa despesa, a data de vencimento, quando ela foi criada e quando ela foi atualizada. Agora a gente precisa vir aqui, se não existir esse arquivo, você cria. Nós vamos colocar aqui qual que é a connection string do nosso banco de dados. Beleza? Essa connection string está apagado aí o usuário e a senha, você não vai conseguir ver nem o nome do cluster por questões de segurança, mas eu tenho um cluster aqui no MongoDB mesmo, beleza? Então é bem simples, é gratuito, você pode criar o seu lá e show de bola. Agora que a gente fez isso, a gente precisa vir aqui e rodar aqui, npm run db push, que aí ele vai atualizar o nosso banco de dados lá e gerar o Prisma Client, para a gente conseguir usar o banco de dados com ele, beleza? Então, sempre que você alterar o esquema aqui, você precisa fazer esse passo de rodar esse comando. Ah, Felipe, onde está esse comando? Esse comando está aqui no nosso package.json, já vem configurado junto com esse projeto, que eu rodei esse aqui. Ele nada mais é do que ele rodou esse comando aqui, Prisma DB Push. Se você estiver usando bancos SQL, que são o SQL Server, o Postgres, você vai precisar gerar as migrations aqui, aí é um pouco diferente, beleza? O tutorial aqui é com o MongoDB, então esse é o passo que você precisa. Agora que a gente fez o banco de dados, vamos desenvolver aqui a nossa rota que a gente chama no TRPC, Eu vou vir aqui dentro de Server, API,
rotas. Eu tenho essa rota post aqui que eu vou renomear ela para Expense Router. E aqui eu vou desenvolver todo o nosso CRUD, beleza? Antes, vamos falar um pouquinho aqui dessa parte do TRPC que a gente tem ele chama aqui de procedures, né? Que são maneiras que você consegue rodar coisas para poder permitir ou não o usuário acessar essa API. Exemplo, vamos supor que eu tenho uma API que parte dela é pública, ou seja, ela precisa ser pública para eu poder fazer o login, criar minha conta, mas na hora de listar os dados na tela, eu preciso que essa parte seja privada, ou seja, eu vou listar os dados somente do usuário logado. Então a gente consegue desenvolver procedures aqui para poder atender esses pré-requisitos. Se a gente vier aqui no TRPC, na documentação, ele fala um pouquinho dessas procedures. Como que você escreve, né? E tudo mais. Aqui ele está dando um exemplo justamente dessa parte de procedures onde você precisa ter o usuário logado. Tá vendo aqui, ó? Procedure é autenticável. Se não tem usuário logado, eu vou dar um erro de não autorizado. Senão, eu vou seguir passando qualquer usuário logado. Tem outro exemplo aqui também, que é, por exemplo, o usuário ele precisa ser parte de uma organização, de uma empresa. E aqui, justamente, quando ele chama a API, ele faz esse check, né? E se o usuário faz parte dessa organização, se não faz, ele dá um acesso negado. Isso é quando a gente, por exemplo, está criando uma aplicação multi-tenant, ou seja, multi-empresas com vários usuários. Um usuário não pode acessar o dado da outra empresa, então isso serve para proteger aqui também. No nosso caso, vamos ficar só com a procedure pública, eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento, beleza? Voltando aqui, nós vamos ter, né, o nosso save. Ele vai ser, vamos aqui, ó, public procedure, vamos ser uma mutation, né? Aqui antes de eu falar da mutation, eu tenho que falar qual que é o input dessa mutation, ela vai ter os dados dela de entrada, e aqui eu vou ter a minha função, que eu vou executar. Então eu vou ter o save, eu vou ter também agora o find by ID, né? Já a gente vai voltar nisso tudo, find by ID, aonde vai ser uma query, eu vou ter aqui também o input, mas aqui vai ser uma query, ou seja, vou retornar os dados. Então essa aqui é a ideia, beleza? Antes da gente começar a implementar isso tudo, vamos usar o Zod justamente para poder fazer o que é esse input e o que não é. Então eu já tenho aqui um esquema preparado, por exemplo, para a parte de salvar. Então eu vou salvar uma despesa onde ela vai ter ou não o ID, então ele está como opcional. Se não existir o ID, eu vou criar. Se existir, eu vou atualizar. O dia do vencimento, qual que é a descrição e o valor dessa despesa, né? Então vamos vir para cá. No nosso input, eu vou colocar aqui o save esquema. Aqui na nossa mutation, eu vou poder receber algumas informações, que são o contexto, onde nesse contexto eu vou ter ali o banco de dados, o usuário autenticado, e outras informações que eu precise. Então eu vou ter aqui, né? Eu posso receber o CTX, que é o contexto, e o meu input. Beleza? Lembrando que nós vamos desestruturar essas informações, então eu preciso estar entre chaves, que eu recebo um objeto aqui. E aí eu estou desestruturando, senão eu teria só um único objeto aqui, e esse objeto teria o CTX, teria o input, que é a entrada aqui, né? Então, como eu estou desestruturando, eu estou recebendo assim, beleza? E aqui nós vamos fazer o nosso save. Basicamente, eu vou importar lá do Prisma Client o meu tipo, né? Então, vamos vir aqui, from Prisma Client, eu vou ter o objeto aqui, expense, vou chamar de expense_db, beleza? E aqui eu vou ter uma variável desse tipo. Vamos lá. Tem aqui a despesa do tipo null ou expense_db. E aí eu vou fazer o seguinte. Se o meu input tem ID, eu vou atualizar. Se não, eu vou criar. Beleza? Então, como que a gente vai criar? A parte de criação, a gente vem assim, então, primeiro, eu vou copiar aqui e vou
colar. Aqui eu não vou ter o meu usuário autenticado, né? Mas eu posso definir aqui um ID de usuário qualquer, por exemplo, 123. Eu vou apagar esse cara aqui enquanto está dando erro, que depois eu vou vir ajustando aqui. Vou precisar do await, então aqui ó, eu vou colocar o async. Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei no lugar certo, né? A gente vai fazendo isso. Beleza, tá certinho. Dá esses erros mesmo, mas já vai parar, beleza? E aqui eu vou retornar a minha despesa. Beleza. Então, tem ID, vou criar. Se tem ID, vou alterar. Se não, eu vou criar. Beleza? Então, aqui, ó, se você reparar, ó, esse CTX, que é o meu contexto, eu tenho o banco de dados, eu tenho aqui a minha despesa, eu posso criar, eu posso pesquisar posso fazer várias coisas. Então, aqui eu estou salvando. Vamos para a parte do update. A parte do update, eu vou começar aqui com o procurar. Vou procurar, existe essa despesa? Se não existir, eu vou retornar um erro, beleza? Se a despesa for null, eu vou retornar esse TRPC erro aqui, ó. Eu vou precisar importar ele lá do server, beleza? Agora, se existir, vamos alterar. E é onde a gente entra nessa parte aqui, aonde eu vou colar. Se existir, eu vou alterar aqui a minha despesa. Vou passar as informações que eu quero alterar, né? Então, aqui no caso eu vou alterar só a data de vencimento, a descrição, o total e a data de atualização e vou passar aqui esse where. Isso aqui costuma dar erro, eu costumo ter que dar um reload no VS Code e aí acaba resolvendo. Espera uns minutinhos só para ver se vai resolver. Acredito que resolveu. Esse erro aqui é porque ele é do tipo type. Beleza. Tá vendo? Tá resolvido, tá funcionando direitinho. Aqui agora, eu preciso acessar esse outro arquivo aqui, ó. Eu tenho API, routers, e dentro de root, que seria a raiz, eu tenho que colocar a minha rota aqui. Então, eu vou colocar aqui o expense do tipo expense router. Beleza, ele já até importou para mim aqui, ó, esse post router não existe, ele já vem por padrão aqui no projeto, mas ele já importou ali, beleza. Agora, em tudo quanto é lugar que eu precisar chamar minha API, eu vou chamar api.expense.save. Aí isso aí já vai facilitar muito a vida, beleza? Show de bola, fizemos aqui o save, vamos para o find by ID, né? Então eu já vou só copiar e colar aqui. Eu vou ter um outro esquema aqui, que ele vai ser para definir que algo é único, né? Eu chamo de unique schema. Sempre que eu precisar buscar alguém pelo ID, deletar alguém pelo ID, eu vou ter esse unique schema aqui. Então eu vou ter aqui agora o find by ID. Eu vou colar ele aqui. Não é protect text procedure, é public procedure, beleza? Eu estou copiando esse código de um projeto real, beleza? Que eu desenvolvi, estou desenvolvendo e estou trazendo aqui para você. Vou precisar criar esse tipo aqui, então vamos lá. Rapidinho, vamos vir aqui dentro de src, eu gosto de criar uma pastinha aqui também para dividir as coisas, vou chamar de módulos. Vou criar aqui dentro de módulos o módulo expense, e vou criar aqui o meu domínio, domain. Agora eu vou vir aqui criar esse arquivo, expense.ts. Aqui, ó, eu vou ter só esse tipo aqui. Basicamente é isso. Onde eu tenho o ID, a data de vencimento, a descrição e o amount, beleza? Somente para tipar aqui o que eu quero retornar para o meu front-end. Espera aí que eu importei o cara errado. Vamos lá, é daqui. Beleza, então vamos lá. Repassando passo a passo para ficar bem detalhado aqui para você, beleza? Criei o meu esquema, onde eu estou definindo que tem que passar o ID. Então, estou aqui no Find ID, estou usando a procedure pública, ou seja, qualquer um pode chamar o nosso CRUD aqui. Esse é o input da minha query, não é mutation, da minha query, aonde eu vou buscar essa despesa lá no banco de dados. Se eu não encontrar ela, eu vou devolver um erro, lembrando que eu importei esse cara aqui. E caso exista, eu vou fazer um map aqui, né, do que está no banco para o que eu quero retornar no front-end. Não preciso retornar o objeto todo do banco, não preciso retornar a data de criação, data de atualização, nada disso aqui
para o nosso exemplo, beleza? O próximo aqui agora é a nossa mutation de deletar, né? Eu quero excluir um cara, então mesma coisa. Public procedure, eu vou tirar essa parte do usuário aqui que a gente não usa. O delete é uma mutation, eu vou tentar procurar essa despesa no banco de dados. Se eu não encontrar, vou retornar o erro. Caso contrário, vou deletar e não retorno nada para a tela. E por último, nós vamos ter uma outra query aqui, que é a de listagem, né? E essa query aqui ela vai ser paginável, então vamos desenvolver ela aqui junto. Public procedure, então eu tenho que ter o input e tenho que ter a query, beleza? O meu input, vamos pegar o esquema dele aqui, rapidamente. Então, vai ser paginável, então sempre que eu chamar essa query, eu preciso passar qualquer página. Vamos voltar lá, então esse aqui é o meu input. A minha query, mesma coisa. Então vamos lá, vamos chamar a função aqui, lembrando que vamos usar aqui o async, e aqui eu vou receber o ctx e o nosso input. Beleza. Eu vou criar uma função aqui agora para poder fazer essa paginação para a gente. E aí, eu vou chamar ela de doPagination. Onde que ela vai ficar? Eu vou vir aqui na minha lib, eu vou vir aqui criar um arquivo, vou chamar de pagination.ts, e essa aqui é a minha função. Eu vou ter aqui uma constante de máximo por página. Eu quero trazer 10 por página, 20 por página, tanto faz, beleza? O quanto que eu vou ter que pular para poder ir para o próximo. A paginação nada mais é do que o seguinte. Quero trazer registros de 10 em 10. Na página 1, eu vou pular nada, ou seja, eu vou dar um skip 0 e vou take 10, vou pegar 10. Na próxima página, que é a página 2, eu tenho que pular os 10 primeiros que eu trouxe e pegar os próximos 10. Então vai ser skip 10, take 10, beleza? O take sempre vai ser 10. Então a ideia aqui é justamente fazer esse cálculo da página aqui. Eu vou falar qual que é a próxima página e qual que é a página anterior também, que eu quero retornar isso para o front-end, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar essa função aqui, vou importar lá do nosso libpagination, e aqui eu tenho a minha paginação. E agora eu vou fazer a pesquisa. Basicamente, vai ser isso daqui. Eu tenho aqui minhas despesas, não tem nenhum tipo de filtro, não estamos filtrando por nada, né? Então não tem o where aqui, só vou dar o skip e o take e segue a vida. E o meu response vai ser isso daqui. Eu quero devolver para o meu front-end, né, um objeto que eu vou ter os itens, que é do tipo expense, qual que é a página anterior, qual que é a próxima página. Beleza? Então ficou bem simples aí as nossas queries e mutations. Vamos diminuir aqui, ó. Foi tudo que a gente desenvolveu. E beleza. Vamos usar para salvar e tudo mais. Show! Beleza, agora vamos definir a estrutura de rotas, né? Quais são as navegações que a gente vai fazer na nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui a página home, vai ser a página inicial onde eu vou listar todas essas despesas. E eu vou criar uma outra pastinha aqui que eu vou chamar de expenses, onde vão ficar ali a página new. Aí eu tenho que vir aqui criar um page.sx e também vai ter o edit e o parâmetro que vai ser o ID. E também vou copiar aqui e colar aqui. Até só nem copiar e colar, porque primeiro tem que fazer aqui, né? Export, default, edit page, return, edit. O que eu fiz de errado? Export default function. Vamos copiar aqui. Vamos vir aqui no new. Chamar aqui de new page. Beleza. Vamos rodar nosso projeto. Vamos ver se essas páginas estão funcionando. Beleza. Iniciou ali. Vamos lá. Localhost 3000. Aqui é new.
né? Beleza, a home já estava funcionando. Se eu ver aqui expenses barra new, ó, o new tá ali, barra edit, barra 1, por exemplo, também está funcionando, show de bola. Temos aqui nossa estrutura de rotas. Vamos começar agora a criar o nosso componente de formulário. Vamos vir aqui em SRC, dentro de módulos eu tenho expenses, eu vou criar aqui agora os components relacionados a expenses. E eu vou criar aqui o primeiro componente que eu vou chamar de expense form. Ele vai ser no client, porque o React Hook Form só funciona no client, beleza? Vou importar aqui alguns componentes. Já vou colar aqui. Já já a gente vai usar isso. Esse cara aqui eu vou apagar por enquanto. Vamos começar definindo as propriedades do nosso componente. Eu vou poder receber na edição aqui, né, qual que é a despesa que está sendo editada. O esquema que eu vou precisar para o formulário. Esse format currency vou precisar criar. Então vamos lá na nossa lib. Isso aqui é só para exibir a validação bonitinho, beleza? Vamos vir aqui na nossa lib, vou criar um novo arquivo, chamar ele de format. E aqui, ó, eu vou formatar do tipo moeda para exibir ali na validação. Vamos importar ele aqui. Beleza. Basicamente aqui, ó, o dia, eu estou falando aqui que ele tem que ser um número entre 1 e 31. O valor, né, ele é opcional, não é obrigatório, mas caso o usuário informe, ele tem que ser maior que 0 e melhor que 10 milhões, menor que 10 milhões. Basicamente é só isso. E agora vamos aqui, ó, export function expense form. Eu vou ter aqui as minhas propriedades do tipo expense form props. E vamos lá. Vamos usar a nossa mutation aqui. O API, vamos relembrar, estou importando da parte do client, beleza? Se fosse do server, ia ser aqui, ó, do server. Mas como isso aqui é um client component, estou importando do React. Estou chamando ele aqui, é uma mutation. Então, aqui, ó, tá apontando lá para a rota que a gente criou, beleza? Então, olha como é que ficou fácil chamar a API. Ficou bem simples. Então, essa aqui que é a vantagem do TRPC. Aqui, o nosso formulário e o use router, né? Então, estou definindo um formulário, usando ali o nosso esquema, quem que vai resolver ele. Os valores por padrão vai ser ou o que veio ali pela propriedade ou vazio, beleza? Eu vou ter aqui agora a minha função de submeter, que nada mais é, vou receber esses valores aqui. O que eu vou fazer? Vou chamar minha mutation, passando os valores. Caso dê tudo certo, vou exibir a mensagem toast aqui do tipo sucesso. Caso dê, e vou redirecionar lá, no caso aqui é para home, né? E caso dê errado, vou exibir o erro que veio lá do meu servidor. E o meu componente aqui, ó, nada mais é, o ruim do React eu acho que é esse, é muito código que a gente escreve. Vou escrever algo simples, mas vamos lá. Estou dando um return, estou usando aqui o componente de card, lá do chat.cn, beleza? Aqui é o conteúdo do meu card, e aqui começou o formulário, que é os componentes formulários lá do chat.cn. Então eu tenho o form, as classes que eu defini aqui, e quando eu submeter esse formulário, o que vai acontecer? Ele vai chamar a minha função submit aqui. O form field, né? Então para cada formulário, para cada campo eu vou ter um form field. Qual que é o controle que ele está controlando, o nome do campo, a label que eu quero exibir, e aqui algumas informações, né? Então o placeholder vai ser do tipo número, eu coloquei o step para ir de 0 em 0 aqui, né? Para ele sempre subir de 1 em 1. Na verdade, aqui terá 1. Aqui é onde ele vai exibir as mensagens de validações. A mesma coisa para o próximo aqui, o form field da descrição, ele é um input, aqui é do tipo texto. O max length eu sempre gosto de definir no input, eu não gosto de deixar para validação, mas também às vezes coloco nas validações. E o nosso amount, né? Quando é um campo opcional, eu gosto de colocar opcional, caso contrário, todos são required. Também do tipo número, placeholder, o max length aqui nem precisava, porque é do tipo número, até tirar. E o step para ele ir aqui nos decimais. Agora nós vamos precisar chamar esse formulário
lá na nossa página para criar um novo. Então eu vou abrir ela aqui. Vamos fechar aqui o nosso componente. Aqui, ó, eu vou colocar um H1, que é nova despesa. Vamos só fazer isso aqui, ó. Colocar o fragmento, nova despesa, e aqui o expense form. Tem que fechar. Beleza. Então vamos ver como é que ficou isso aqui na tela. Então, /new. Ó, expense /new. Beleza. Ficou aqui. Vamos melhorar esse layout aqui um pouquinho. Vamos vir aqui no nosso layout. Vamos definir aqui algumas coisas. Vamos abrir aqui o arquivo de layout. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos mudar aqui alguma coisa. Ó. O nosso body, eu vou adicionar essas classes aqui. Ó. Class, um flex, definindo a altura mínima. Quero dizer que eles vão ficar em coluna, um embaixo do outro. Qual que é a cor de fundo. E Initialize aí. Vou colocar aqui um header. Vou importar aqui o link lá do Next, né? Definir aqui o nome do app. Aqui é um parágrafo bonitinho, coisa pouca, beleza? Vou definir um main aqui em volta desses caras. Então essas aqui são as classes que eu defini, né? O container, mxauto. Só você pausar aí copiando exatamente como eu fiz. E o nosso footer. Vou copiar e vou colocar. Esse Heart aqui, ele é um ícone lá do Lucid. Cadê ele aqui? Ó, vamos importar aqui. E voltando aqui embaixo, ó, pode dar o pause para você copiar aí. Eu salvei e ó, ficou assim o nosso app. Aqui, nova despesa, é para a gente cadastrar uma nova despesa. Aqui é o título, né? Nova despesa. Vamos fazer aquele título ali ficar bonitinho. Vamos vir aqui no chat CN, cadê? Tipografia, H1. Vamos copiar esse código aqui. Vamos vir aqui na nossa página. Nova despesa. Vamos ver, vamos renomear aqui, ó, para nova despesa. Vamos voltar aqui, ó, beleza, ficou bem mais bonitinho, né? Então aqui na hora que salvar, ele vai salvar no banco. Eu vou até abrir o MongoDB aqui para a gente ver se está salvando. Vamos lá, se eu clicar em salvar, ó, por enquanto ele não fez nada, mas vamos colocar aqui, ó, dia 10, conta de luz, R$200. Ó, cliquei em salvar, ó, despesa salva com sucesso. Se a gente vier aqui no nosso banco, vamos dar um refresh, está salvando aqui, ó. Tem o user ID que eu botei lá, é 123, né? Que nem precisava desse campo aqui no nosso exemplo, mas ele está lá, não tem problema. Qual que é a descrição, qual que é o valor, a data de vencimento, tudo certinho. Agora, vamos lá para a nossa página de Edit. Vamos vir aqui, ó, no Expense Edit Page. Aqui, vamos lá. Mesma ideia, vou colocar o fragmento ali. Vamos lá. Editar despesa. E vamos lá, que aqui nós vamos só fazer uma coisa diferente. Vamos receber o parâmetro aqui para poder recuperá-lo. Como que a gente faz isso usando o Next.js? Basicamente esse código aqui. Chama-se de params, define-se que ele é uma promise, e aqui qual que é o parâmetro que eu espero, né? Então esse nome aqui tem que ser exatamente igual a esse nome que está aqui entre colchetes, beleza? E aí eu vou recuperar esse cara fazendo o seguinte. Ó, vou dar um await, então aqui export async function, porque ele é uma promise. Vou recuperar o ID, se não tiver ID, eu vou retornar um not found do React Navigation. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Então, se eu colocar aqui, ó, /edit, ó, não é /expenses, /edit, se eu não passar nada aqui, ó, not found. Essa aqui é a ideia. Vou tentar recuperar a minha despesa lá do banco de dados. Então, eu vou precisar importar a minha API aqui. Agora, eu vou usar a do server, porque eu estou no server-side. Se eu conseguir recuperar a minha despesa, tudo sucesso. Se der erro, vai dar algum erro aqui nessa tela.
E aqui agora eu vou pegar o nosso componente de formulário, vou importar ele ali, ó, e vou passar a minha despesa aqui, beleza? Quando eu fizer isso aqui agora, então, barra, só que 1 não existe, né? Ele vai dar erro, beleza? Eu não tratei esse erro. Vamos ver qual que é o ID da nossa despesa, ó, é esse aqui. Eu vou copiar, vou vir aqui, ó, agora ele tem que funcionar, ó, trouxe ela aqui, beleza? Se eu mudar aqui para 300, conta de luz, teste, e voltar aqui agora dia 15, e salvar, ele tem que ter editado. Vamos ver, vamos dar um refresh. Ó, mudou a conta de luz teste, mudou ali para 300, acabei adicionando um ali sem querer, mudou a data. Se a gente voltar aqui, ó, e mandar recarregar, ó, ele recarregou, beleza? Vamos mudar para 300 ali. Vamos dar um refresh, ó, mudou para 300 ali, beleza? Então, o criar está funcionando. Vamos fazer agora a nossa listagem de despesas. Vamos lá, vamos vir aqui, vamos fechar esses caras tudo. Vamos vir na nossa home, cadê? Aqui a page, e vamos começar a brincadeira. Aqui, à medida que as coisas que eu forem copiando o código aqui, eu vou implementando as coisas, beleza? Vai ser melhor, acho que você vê as coisas acontecendo. Se não for, você deixa o feedback aqui no comentário. Vamos lá. Agora, eu quero fazer a paginação da seguinte maneira. Eu vou querer ter um parâmetro aqui, que ele vai ser o page igual a 1. Page igual a 2. Beleza? Essa que vai ser a ideia. Eu quero deixar isso visível para o usuário, para ele saber aqui também na URL qual a página que ele está. Como que a gente faz isso? Eu vou receber por parâmetro aqui também, só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente chama de search params, beleza? E aí eu vou tentar recuperar esse parâmetro aqui, usando o await, aqui já é async. Vou tentar passar ele para inteiro, né? Que ele tem que ser página 1, página 2. Se ele não for número e não for nada, eu vou forçar o redirect para a página 1. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Esse redirect é lá do Next Navigation. Então, se eu vier uma página aqui, o cara colocar uma letra, alguma outra coisa que não é a página, colocar uma página menor que 1, eu vou redirecionar ele para a página 1. Vamos só colocar aqui, ó, a página para você ver que isso está funcionando. Então, ó, Home 2 aqui, tá vendo? Se eu colocar 1, Home 1. Se eu colocar nada, Home 1. Se eu colocar letra, Home 1. Então, sempre vou redirecionar para Home 1, caso não seja, para a página 1, caso não seja válido. Agora nós vamos listar ali, né, buscar essas informações usando nossa API. Estou no back-end, então eu vou usar também o server, beleza? E aí, vou chamar a nossa lista aqui, ó, que é esse cara aqui, passando qual que é a página. E aí, vamos começar a brincadeira aqui agora, então. Vamos colocar aqui um fragmento. Aqui é o seguinte, eu vou ter uma seção onde eu vou exibir o título. Deixa eu copiar aqui como que a gente colocou os títulos, né? Não criei um componente para isso. Vou vir para cá, vou colocar aqui e vou chamar de despesas. Vamos ver como é que ficou aqui na tela. Beleza, despesas. Vou ter um link ali para poder criar essa nova despesa. Então vamos lá. Vou vir aqui, ele vai ficar do lado ali do nosso título. Vou importar aqui o botão lá do chat CN. O link é o do Next. Com isso, eu já vou ter um botão aqui do lado. Nova despesa, que ele manda lá para o formulário. Beleza? Agora aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos usar o suspense. Já falei sobre ele aqui acredito que eu já falei sobre ele aqui no canal, mas basicamente isso aqui é o que eu vou exibir na tela enquanto essa página esteja carregando. Então, se der algum delay, ele vai exibir esse aguarde aí. Não vou criar nenhum componente de loading, nem nada bonitinho aqui, não. Caso não encontre nada, também não vou criar nada bonitinho aqui, não. Fica pro seu gosto aí. Eu vou só colocar aqui, ó, um parágrafo, nenhuma despesa encontrada. Fica como exercício aí, você fazer um componente para ficar bonitinho aqui na tela. Ele está encontrando, né? Vamos colocar na página 2, que não vai ter nada, ó. Nenhuma despesa encontrada. Vamos só colocar aqui, ó, um class margem top de 8.
e Text Center. Beleza, vou exibir isso aqui. Vamos voltar que na página 1 tem registros, né? Agora, caso ele encontre, eu vou sair do suspense. Aliás, não, é dentro do suspense, desculpa, gente. Caso ele encontre, né? Eu vou exibir aqui uma lista das despesas, nós vamos criar esse componente e a nossa paginação. Esses componentes de paginação aqui são todos do chat CN. Então, ó, vou importar daqui, vou importar daqui, vou importar daqui. Aqui, já vou arrumar a rota ali, né? O previous também. Esse ellipse também é de lá. E o next também é de lá. Só que aqui não é expenses. Tem que colocar barra. E aqui também não. Vamos só apagar aqui, que ainda não existe. Vamos ver como é que isso ficou na tela. Ó, eu já tenho aqui, ó, o Previous Next. Vamos mudar aquele texto ali, que nós estamos em português. Então, eu vou vir aqui, ó, anterior. E vamos voltar, vamos clicar aqui que é mais fácil. E, calma aí, eu fui no errado. Paginei, o Next está aqui. E próximo. Aí já ficou bonitinho, ó, anterior. Ó, o anterior ele nunca sai da página 1, ele sempre continua na 1, caso seja a primeira página. E aqui as próximas, ó. Beleza? Vamos voltar para a página 1 lá em cima, que é onde tem registro. Show! Vamos criar aqui o nosso componente de Expense List. Onde nós vamos criar esse cara? Vamos lá no nosso módulo, Expense Component, Expense List.sx. Como que ele vai ser? Vamos lá, vou colar o código dele aqui. Ele vai ter os itens, né? Então a lista, assim que eu vou exibir. Vou receber os itens aqui, né? Como parâmetro desse componente. E vou exibir ele dentro dessa section aqui, cada item. Pô, o item não existe. Vamos criar aqui o Expense List Item. Vamos vir aqui, mais um, .sx. Como que vai ser esse cara? Esse cara aqui é maior, porque ele tem o delete também. Beleza? E tem algumas funções aqui que ainda não existem, então nós vamos criar. Vamos vir aqui no Expense primeiro e criar essa função. Como que eu quero exibir essa despesa na tela? Vou precisar do Format Currency. Beleza, eu quero exibir na tela a data de vencimento, a descrição e o valor, caso ele exista. Beleza? Então, vou precisar do componente do delete ali, já já a gente chega lá. Qual que é a ideia aqui? Criei um card. Vai ficar um cardzinho bonitinho na tela. Deixa eu só apagar o do delete aqui, que vai dar para a gente ver o editar primeiro. Aí a gente chega aqui, ó. Salvei. Esse cara aqui, ele já existe. Por que ele não está funcionando? Ah, porque está expenses. Expenses. Não, tá certo. Expenses. Deixa eu tirar daqui, vamos ver se ele importa. Às vezes eu coloquei o nome errado. Ó, o nome estava errado. Tá bom. Beleza, vamos salvar aqui. Esse cara aqui também. Importar ele. E beleza, vamos ver como é que ficou essa tela para você entender. Beleza. Não tá bom não, hein? Tá com uns pads muito grandes aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos inspecionar elemento aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, por algum motivo, se a gente vier aqui no componente, ó, o componente de card é esse cara aqui no HTML, ó, ele tem um data slot card. Ele tá com PY6 aqui, ó. Vendo? Ficou muito grande. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se a gente colocar aqui P0, se ele vai sobrescrever. Ah, sobrescreveu. Beleza. E aqui, ó, o nosso botão de editar, ó, já funciona também. Beleza? Então, está funcionando a nossa listagem. Vamos cadastrar uma outra. Por exemplo, aqui dia 5, conta de água. O valor é opcional, ó, não precisa informar. Ó, beleza, ó, conta de água. Sei lá, dia 1, teste.
Não precisa de valor também, ó. Tá carregando tudo bonitinho, beleza? Vamos cadastrar mais uma aqui, ó. Dia 2. Vamos colocar um monte aqui para a gente conseguir ver a paginação. Dia 2B. Vou terminar de cadastrar aqui e volto. Beleza. Não vou cadastrar muito não, eu vou só mudar a paginação aqui, por exemplo, para ser de 5 e 5. Então vamos voltar aqui na nossa página. Vamos vir aqui na nossa query. Vamos lá. Cadê ela? Tá aqui. Vamos lá no do pagination. Vamos mudar aqui para 5. E vamos voltar aqui. Ó, já tem 5. Então se eu for para a próxima, ele vai listar os outros. Ó lá, começou do 3C, 4D e aqui. Beleza? Então já temos aqui, ó, o criar e o listar. Vamos para o excluir agora. O excluir, aqui no nosso expense list item, ele estava reclamando desse componente aqui, que é o expense delete. Vamos criar ele aqui. Esse aqui é um dos componentes mais legais, beleza? Ponto .tsx. Como que vai ser esse cara? Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. Vou colar aqui todo o código de uma vez para a gente brincar. Só colocar aqui a variante destructive. Eu adaptei lá do projeto que eu estava. Basicamente, estou importando aqui ícones, beleza? O router, o state do React e o Sonner. Lembra que lá no começo eu usei o Sonner, beleza? Estou usando os componentes de dialog do chat.cn, o botão e a nossa API. Aqui, ó, eu estou importando do React, estou no client side. Então, ó, componente use client. Aqui eu vou receber o item como propriedade e esse aqui é o nosso componente. Basicamente, eu vou controlar o estado aqui, se esse dialog está aberto ou fechado. E sempre que ele mudar, eu vou chamar o estado. Precisei controlar manualmente, por quê? Porque quando eu deletar, eu quero fechar o dialog, beleza? Porque aqui, ó, vamos lá. Deixa eu salvar aqui para você ver. Expense delete. Para você entender, ó, tá aparecendo aqui. Então, quando eu clicar no deletar, ele vai exibir. E quando eu clicar no excluir, eu quero que ele feche. Beleza? Essa aqui é a ideia. Por isso que eu estou controlando o estado dele aqui. Esse aqui estou importando a minha delete mutation. Lembrando, estou importando do client. Minha delete mutation, que é a daqui, do nosso router. E esse aqui é o código que eu vou executar quando eu clicar em deletar. Então, quando eu clicar em deletar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o delete, vou fechar o dialog, vou exibir a mensagem de sucesso e vou dar um router refresh. Para quê? Para ele recarregar a página que está atrás e remover o item que foi excluído. Caso contrário, eu vou exibir um erro, beleza? Componente. Então, vamos lá. Basicamente, eu peguei igualzinho estava lá no exemplo do chat.cn, é um alert dialog. Ele tem o trigger é o botão que vai exibir ele, por isso que ele está aqui, ó. Aqui é um botão, aqui é como se fosse outro botão. Que ele vai exibir esse cara aqui, com a variante destrutivo, title excluir, para poder deletar. O conteúdo é o dialog. Quando eu clicar aqui, então, no excluir, esse aqui, ó, é o conteúdo. Temos o content, temos o header. Então, no header aqui eu estou exibindo, você tem certeza? Ó, você tem certeza. Estou exibindo uma descrição, ó, essa ação não pode ser desfeita. Essa ação não pode ser desfeita. Então, o cara excluiu, já era, né? Não estou fazendo soft delete aqui, por exemplo. E tem uma outra descrição que eu quero confirmar que ele está excluindo a despesa aqui, ó, do dia 12A. Beleza? Que foi essa daqui atrás, ó, que eu cliquei. Fechou e temos o footer. O footer aparece o botão cancelar, que ele vai fechar o dialog sozinho, não precisa fazer nada. E aqui é um botão onde ele vai excluir. E na hora de ele excluir, ó, eu vou desabilitar o botão cancelar e vou também desabilitar o botão excluir. E aqui eu vou exibir no título. Aqui eu não estou fazendo, não, só estou desabilitando. Mas eu consigo exibir um load, alguma coisa assim. Né? Aguarde, não estou fazendo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos cancelar. Está aqui a nossa página. Vou excluir o 12A. Cliquei no excluir. Ó, desabilitou e excluiu. Ele até sumiu daqui. Ó. Vamos o 2B. Ó. Observe que ele vai excluir ali atrás. Ó, sumiu o 2B. Beleza? E é isso. Fechamos aqui o nosso CRUD. Temos o criar, o excluir e o listar, inclusive com paginação. Beleza? Gostou desse vídeo?
Deixa seu curtir, deixa aí nos comentários sua dúvida e até a próxima aula. Valeu!